Então, vamos falar aqui de um tema simples, mas um tema profundo, um tema fácil de entender, que é a terceirização. Não sei se você já percebeu que aqui neste mundo quase ninguém faz tudo por si mesmo. Geralmente, as funções de cada pessoa estão sendo cada vez mais específicas. Até mesmo dentro da medicina, existem cada vez mais especialidades. Existem vários médicos, cada um formado em sua especialização. E eles trocam informações, trocam pacientes, fazem cuidados daqueles apenas que lhe cabe, apenas o seu perfil de paciente. Então, no mundo, não só na medicina, sempre tem um caminho de burocratização. Sempre tem um mundo em empecilhos. E a burocracia vem para isso, em parte para dificultar. Podemos dizer que também no mundo espiritual existe burocracia, existe especialização, existe ordem, existe até dentro da igreja hierarquia. Porém, funciona bem diferente da burocracia que existe aqui neste mundo. Lá no céu, a terceirização ela é efetiva. Como assim? Nós vamos discutir. Já que na Terra, a terceirização, na maioria das vezes, é apenas uma coisa figurativa. As dificuldades aqui neste mundo, elas são implantadas, elas são colocadas, elas são geradas e também são multiplicadas com este objetivo, como um teatro, para privilegiar os persistentes, atrapalhar aqueles que são vagabundos. Tem o objetivo também de esconder o ouro, deixar o serviço mais inacessível, abrindo espaço apenas para aqueles pedidos ou necessidades urgentes. Isso se houver capacidade, verba ou pessoa, material para atender. Então, o que acontece aqui no mundo é que as responsabilidades, o serviço, são colocados na mão de terceiros. Quase tudo é terceirizado. Então, mas o que acontece no serviço aqui do mundo? Ele é terceirizado, mas o empregador não dá a capacidade de resolução necessária para quem é contratado. Seja em serviços bancários, principalmente isso acontece, serviço de telefonia, é um colocando, passando para o outro, para poder te atender, para te encaminhar para outro setor e dificultar a sua vida, deixando você mais de 30 minutos de espera em uma ligação que você só queria uma simples coisa para resolver. Ou você tem que fazer reclamação em vários sites, Reclame Aqui, Procon, site do governo e tudo aí mais. E seu problema só vai sendo arrastado. A justiça também no mundo funciona dessa forma. Um passa para o outro, uma vara vai para outra, primeira instância, segunda instância, recorre, juizado de pequenas causas. Então tudo neste mundo é extremamente burocratizado. Não existe nada que se resolva rápido aqui na Terra. Ou seja, a burocracia garante que aquela pessoa vai estar presa naquele serviço. Ele vai precisar voltar, ele vai precisar te procurar novamente. As coisas em Deus são diferentes. Por exemplo, se Deus mandar um anjo de cura para um lugar, para uma pessoa, para uma vida, Deus efetivamente vai fazer com que aquele anjo tenha capacidade de curar. Mesmo que a cura não venha diretamente da capacidade do anjo ou do poder espiritual do anjo. Se Deus dá a missão de cura para um anjo, ele vai receber a capacidade de curar, porque ela vem de Deus. E Deus, se dá uma missão, ele dá todos os ingredientes para aquela missão ser cumprida e realizada. Então, basta o anjo querer e fazer, que não vai ter erro. Deus escolhe e capacita, ele fornece os atributos necessários para a missão de cada um. Então, se Deus me pede uma coisa, por mais que eu não seja um anjo e eu tenha o livre-arbítrio de falar não, se eu for condizente com aquilo que Deus quer, Deus vai me capacitar em tudo, não vai me faltar nada. Diferente do que acontece aqui no mundo. Geralmente, como uma pessoa ela é contratada de maneira terceirizada para um papel, muitas vezes aqui ela não vai ter a capacidade, não vai ter capacitação funcional para a função. Às vezes ela não tem, ela já foi mal formada ou ela nem é preparada para aquilo e ela é colocada em uma função. E ela vai exercer essa função mesmo sem ter a experiência necessária. E às vezes o objetivo da contratação já é essa. Então, quanto mais terceirizado um serviço, geralmente menos competente ele é. E mais difícil é o acesso. E mais burocracia necessária para persistir e alcançar algum tipo de resolução. Então, o intuito do agente contratado, que contrata, geralmente é dificultar o acesso à coisa. Então, criar um sistema complexo, difícil de entender. O sistema funciona de uma forma que ele cria empregos e cargos e faz rotação destes cargos, de um jeito que um funcionário é obrigado a aprender o que o empregador quer e o que é necessário para se manter naquele emprego. E ele pode ser demitido a qualquer momento, ou por não se adaptar, ou por aprender a fazer o que é necessário ou como resolver as coisas, e sendo assim, ele é mandado embora até por este motivo. E muitas vezes, quando ele aprende, ele é demitido e o ciclo se reinicia com novos empregados, com novos funcionários e novas contratações. Então, isso me veio refletir a partir de um encaminhamento e, a partir disso, me veio a intenção de falar sobre este tema. Que as coisas aqui neste mundo poderiam ser muito mais fáceis, mas não são. Às vezes a gente vai no banco e vê uma fila enorme, espera 2, 3 horas para ser mal atendido.
Então as coisas aqui no mundo material é esse sistema caótico. As coisas são muito difíceis de serem conseguidas e tem burocracia para tudo. Tem que provar isso, tem que ter documento para isso, para aquilo. E as pessoas não te dão ouvidos quando você reclama. Então é assim. Então, quanto que as pessoas no mundo espiritual são privilegiadas por um sistema que funciona. Imagina a alegria dos santos da igreja, as pessoas que recebem aquilo que quer, que não tem burocracia para poder ser feliz, não dependem de outras pessoas que querem te prejudicar, vivem um sistema que funciona. A graça que é pertencer a um sistema assim. E mesmo sabendo que no mundo espiritual as coisas funcionam, as coisas são mais fáceis, ainda assim as pessoas preferem buscar ajuda, sustento, intercessão no mundo material. Então a pessoa já nem tem a intenção de te ajudar quando você vai no banco. Eles vão querer te prejudicar mais, vão querer te tirar mais dinheiro, vai querer te deixar mais nervoso, te tirar mais sua paciência. E é assim que as coisas funcionam. Então é um ciclo de estresse, um ciclo de loucura que a gente encontra aqui no mundo. De certa forma, a gente pode refletir que essa burocracia toda é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, dependendo dos olhos e da forma que a gente vê. E ela é dada por Deus, pelas más escolhas do homem. Então, isso é um reflexo de como as coisas funcionam aqui. E acaba sendo uma maldição todo esse Estado, essa política estadista que inflama, que cresce os poderes estatais e coloca burocracia em tudo, dificulta e abre margens para as ideologias de esquerda e cria mais confusão, pessoas brigando, pessoas reclamando e por aí vai. E a pessoa paga imposto, paga muito imposto e não tem retorno naquilo que ele paga. Então, por outro lado, existe um sistema em que as pessoas têm a capacidade de auxiliar uma a outra, fazer a vida melhorar, mas esse sistema ele não é buscado aqui neste mundo, nem é utilizado pela maioria, que é o sistema da igreja, o sistema de oração, de intercessão, os grupos de cura, a Santa Missa, o auxílio de Deus, a fé verdadeira, e isso não é buscado. Enquanto que aqui o sistema funciona para te derrubar, para te ferrar, colocar um contra o outro, para te tirar o ânimo, te tirar a paciência, te fazer gastar mais dinheiro, te gastar sua experiência, te desgastar e causar transtornos, para dificultar tudo. Então, de certa forma, a consequência final desse sistema burocrático é prejudicar os ignorantes e também beneficiar aqueles que sabem a verdade, que conhecem as leis e sabem os atalhos para driblar essa burocracia. Então, de certo modo, é assim que as coisas funcionam aqui neste mundo. Quase tudo é terceirizado. E a gente tem que acostumar com isso, já que até os sistemas de tanta terceirização, hoje já temos os sistemas automáticos de atendimento, onde se utiliza inteligência artificial, resposta automática, e quase tudo é assim hoje em dia. E a gente tem que se adaptar se quiser continuar vivendo essa realidade, ou então busque uma alternativa de uma vida espiritual em que você não precisa se preocupar com as coisas do mundo.